salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus! Servo do Senhor e Filho de Deus são títulos que todos nós já deveríamos ter recebido nesta vida. As pessoas não precisariam se referir a nós usando apenas os nossos nomes de registro. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que conhecem, amam e com muita alegria servem a Jesus. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glórias sejam dadas a Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra aumente o teu amor, o teu temor e o teu desejo de servir ao Senhor. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, qual é o teu nome e o teu título? Mesmo que você ainda não tenha concluído os estudos e se formado, ou aprendido uma profissão, algum título você deve ter. Pense bem. O meu nome você já sabe. E títulos eu tenho vários, nos âmbitos profissional e social. Mas os mais importantes e os que mais me honram nesta vida, você também já conhece. São os títulos de Filho de Deus e Servo do Senhor. Mesmo sabendo que o seu nome próprio não é exclusivo e que, ainda sendo um nome em comum, existem homônimos, outras pessoas com o mesmo nome que nós, o soar do nosso nome sempre nos chama a atenção. Mesmo quando o chamado não é dirigido a nós, o som do nosso nome ou do nosso título sempre se destacam aos nossos ouvidos e algumas vezes nos levam a atender equivocadamente alguém.
Um nome próprio ou um apelido são palavras que sempre falam com a pessoa que o detém e muitas vezes falam também a respeito dela, como é o caso dos nomes regionais ou estrangeiros. O meu título de Filho de Deus não deixa dúvidas a respeito de quem eu sou e do que eu faço. E isso é um grande privilégio, porque, como veremos adiante, nem todos podem ser chamados de filhos de Deus. Nomes antigos normalmente revelam a idade avançada de uma pessoa. E os nomes modernos indicam se tratar de uma pessoa jovem. E mesmo após descobrirmos que a pessoa fala com outra e não conosco, o nosso nome ainda desperta a nossa curiosidade de saber quem é aquele ou aquela que tem o mesmo nome que nós e o que aquela pessoa teria de semelhança conosco, além do nome. Assim como os nossos nomes e títulos, os nomes de Jesus e os títulos a ele atribuídos também falam muito a respeito da pessoa, da missão e da personalidade de Jesus. Portanto, é importante conhecermos e usarmos os seus nomes, os nomes de Jesus, com conhecimento, expressando a verdadeira grandeza do nosso Senhor, Criador e Salvador, através do significado ou da origem da aplicação dos seus nomes. Jesus foi uma pessoa muito especial. Ele foi e é único e simplesmente incomparável. Mesmo sendo totalmente homem, ele era também totalmente Deus. O único ser nascido neste mundo a possuir essa propriedade de dupla natureza. E ele recebeu muitos nomes e títulos, todos alusivos ao que ele fazia ou representava. Na nossa mensagem de número 428, intitulada Jesus, o Nome, nós comentamos sobre vários nomes e títulos atribuídos a Jesus em toda a Bíblia. Mas o nosso foco foi posto no principal, no maior, no nome sobre todo nome, que é Jesus. Nesta mensagem, nós vamos detalhar alguns dos nomes e títulos de Jesus que apenas fizemos menção na mensagem anterior. Agora, com os trechos bíblicos onde eles se encontram, teremos uma melhor compreensão de todos os seus significados. Mas desde já, convocamos os irmãos à leitura bíblica integral, com atenção especial a todos os nomes dedicados a Jesus, porque eles nos ajudam a conhecer e crescer na graça do nosso Criador e Redentor, o nosso irmão primogênito. Todos gostamos de ser chamados, tratados ou referidos pelos nossos nomes. Precisamos falar de Jesus usando o seu nome, Jesus,
e ter o conhecimento e o preparo para apresentar a razão e a origem dos diversos nomes que foram atribuídos a ele, por ele próprio ou por pessoas, outras pessoas que tiveram contato com ele. O Senhor permitiu a inclusão dos seus nomes e títulos nas Escrituras para que nós possamos falar dele com propriedade e segurança. Sejam todos bem-vindos a essa jornada em direção ao maior conhecimento do nosso Criador e Redentor, Jesus Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus, como algumas pessoas pensam. Não é. É um título, uma palavra traduzida e transliterada, que significa o Messias ou o ungido. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Romanos 8:16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Louvado seja o Senhor. O Antigo Testamento está repleto de profecias que tratam da vinda do Filho de Deus a este mundo. E todas elas apresentam Jesus como sendo uma pessoa muito especial, um ser diferenciado. No livro de Isaías, capítulo 7, no trecho que apresentaremos a seguir, vemos que o nascimento de Jesus seria um sinal de Deus para todos nós. Vejam bem, ele nasceria de uma mulher virgem, algo que, segundo os biólogos, pode ocorrer, mas é incomum. É um acontecimento muito raro. É algo quase impossível quando a mulher ainda não iniciou a sua vida sexual, como foi o caso de Maria com José. No trecho do livro de Mateus, que apresentaremos na sequência, vemos que José não conheceu a Maria até o nascimento de Jesus. O que confirma que Jesus não nasceu de uma conjunção carnal entre José e Maria. Mas, ainda no trecho do livro de Isaías, vemos que o profeta antecipou um nome para Jesus como sendo Emanuel. Na verdade, um título, que significa Deus conosco.
indicando que o próprio Deus Criador estaria vivendo entre nós, como um de nós. No livro de Isaías, agora no capítulo 9, o profeta fala do nascimento de Jesus propriamente dito e que o governo do mundo está sob a sua responsabilidade e que o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Veja o quão importante são os nomes de Jesus. Além de um ser maravilhoso, porque ele realizou muitas maravilhas entre nós, ele é ainda conselheiro. Podemos recorrer a ele sempre que necessitamos de orientação, porque ele é um Deus forte e poderoso, o Pai de todos os que irão herdar a vida eterna. E ele é também o Príncipe da paz. Hoje podemos dizer que ele é o Príncipe da graça e da paz, firmado com juízo e com justiça para todo o sempre. Isaías 7, 14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Mateus 1, 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glórias ao nome e aos nomes de Jesus. No livro do profeta Malaquias, vemos a profecia do dia da justiça, em que todos os soberbos, os impiedosos, que cometem iniquidade, serão abrasados e queimados no fogo como a palha, para que deles não sobre nem raiz nem ramo. Mas para os que temem ao nome de Jesus, nascerá o sol da justiça. Jesus é a nossa justiça em qualquer tempo.
e ele virá com cura. Jesus é um Deus que cura. Na primeira epístola de Pedro, vemos que Jesus levou no madeiro os nossos pecados para que nós possamos viver para a justiça e que pelas suas feridas nós fomos sarados. Mas você pode estar se perguntando assim: mas como é que eu ainda fico doente? Veja bem, a obra de Jesus está completa, mas nem tudo está disponibilizado para nós nos dias de hoje. Jesus nunca esteve preso ao tempo cronológico, como nós. Uma parte dos resultados nós vamos alcançar no futuro, quando nós avançarmos na nossa linha do tempo. Mas não pense que não existe cura para os dias de hoje. A fé em Jesus já está disponível para todos os que creem. E pela fé, nós alcançamos a cura e outros milagres já no dia de hoje. Está escrito que tudo é possível ao que crê. E diz a profecia ainda que nós, filhos de Deus, pisaremos aos ímpios, a todos os que hoje nos afrontam e profanam ao santo nome de Jesus. Eles não ficarão sem justiça. No livro de Isaías, capítulo 54, vemos que Deus fala, através do profeta, que o nosso Criador é o nosso marido. É preciso compreendermos que não existe qualquer conotação material ou sexual nessa afirmação. O Senhor está usando uma expressão figurativa. Deus chama a sua igreja de sua noiva e diz que ele virá para desposá-la. E isso significa que Jesus está voltando para se unir à sua igreja para sempre. No livro de Apocalipse, capítulo 19, está escrito sobre as bodas do Cordeiro que Jesus virá vestido de linho fino, linho puro e resplandecente para a justiça dos santos. E que bem-aventurados são os que são chamados às bodas do Cordeiro. No livro de Salmos, encontramos uma convocação para que nos preparemos para a chegada do Rei da Glória. Jesus é o nosso Rei da Glória. E tão certo como Ele vive, Ele virá. E virá com grande glória, poder e justiça. Malaquias 4:1. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem iniquidade serão como a palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça,
e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis, como bezerros de estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. 1 de Pedro 2, 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Isaías 54, 5. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Salmo 24, 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Glórias sejam dadas ao Senhor, o nosso Deus Altíssimo. No trecho inicial que apresentamos do livro de Lucas, capítulo 1, temos, numa cena que antecede o nascimento de Jesus, nos versículos 30 a 31, o anjo Gabriel falando a Maria, que ainda era virgem, informando-a de que ela estava sendo agraciada diante de Deus e que por isso ela iria engravidar e dar à luz um filho, cujo nome seria Jesus. Lucas 1, 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. No versículo 32, Gabriel prossegue falando a Maria sobre o filho que ela iria gerar, esclarecendo que ele não seria uma pessoa comum. Assim como a sua gravidez, a gravidez de Maria, também não seria. E o anjo informa a Maria que o seu filho Jesus será grande e será chamado o Filho do Altíssimo.
e que ele irá receber o trono de Davi, o rei antepassado, na sua linhagem. Lucas 1, 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. No versículo 33, que encerra o nosso trecho inicial, Gabriel acrescenta ainda que Jesus reinará eternamente na casa de Jacó. Ou seja, que ele será eternamente o rei dos judeus. E que o seu reino nunca terá fim. Hoje, podemos dizer que Jesus é o rei eterno, tanto dos judeus quanto dos gentios convertidos a ele. Lucas 1, 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Após o nascimento de Jesus, um anjo do Senhor apareceu a alguns pastores que guardavam o seu rebanho durante a noite no campo. E anunciando que trazia boas novas de grande alegria para todo o povo, lhes informou sobre o nascimento de Jesus. E o anjo apresentou alguns títulos referentes a Jesus. E dizia o anjo que ele seria o Salvador, o Cristo e o Senhor. Jesus é o único Salvador, o Cristo prometido e esperado ansiosamente, e o único Senhor de todos os tempos. Nunca houve, nem haverá outro como ele, um Deus Criador e Redentor, o nosso Deus de amor e de justiça. Lucas 2, 10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. No início do seu ministério, Jesus recebeu títulos que o identificaram claramente como sendo o Filho de Deus. No livro de João consta que no dia em que ele se encontrou com João Batista, o seu primo, João Batista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, revelou a todos os presentes que Jesus era o Cordeiro de Deus, numa alusão ao sacrifício a que Jesus iria se submeter no ápice da sua missão terrestre, se oferecendo para morrer no nosso lugar, como um cordeiro que vai para o matadouro. E ele fez isso por nós, pelos nossos pecados, para pagar o preço da nossa dívida para com o Pai.
João disse ainda que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Jesus é o único que consegue perdoar pecados. Ninguém mais no mundo tem esse poder. O padre não perdoa, o bispo tampouco e o papa muito menos. O pastor também não perdoa. No livro de Marcos, vemos que nesse encontro de Jesus com João Batista, ele foi batizado por João. Nesse ponto, meus irmãos, esclarecemos que o batismo nas águas é uma prática judaica, não é uma prática cristã. A Bíblia nos revela que existe apenas um único batismo aceito por Deus, que é o batismo do Espírito Santo, que é realizado por Ele próprio, por Deus, e que ocorre quando a pessoa se converte a Jesus e passa a hospedar em si o Espírito Santo de Deus. Esse é o batismo. Marcos nos relata ainda que quando Jesus saiu das águas do batismo, ele viu os céus abertos e o Espírito Santo descendo sobre ele na forma de uma pomba. E se ouviu uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Observe que Jesus foi nomeado como filho amado do Pai. Muitos irmãos se enganam pensando que essa manifestação celestial foi devido ao batismo de Jesus nas águas. Mas, meus irmãos, Deus não se contradiz. Jesus desceu às águas porque ele era judeu e queria cumprir a lei dos judeus. Mas a manifestação dos céus não foi pelo batismo, foi para marcar o início do ministério de Jesus. Poucas pessoas conseguem perceber esse detalhe. No livro de João, o capítulo 4, descreve o diálogo de Jesus com uma mulher de Samaria, que havia ido à fonte de Jacó para tirar água e se surpreendeu com a iniciativa de Jesus de lhe pedir água para beber, porque os judeus não falavam com os samaritanos. Mas Jesus lhe pediu água de beber e lhe ofereceu em troca água viva. A mulher samaritana se surpreendeu ainda mais com as palavras seguintes de Jesus sobre a sua própria vida privada, o que a fez concluir que Jesus era um profeta e era o Messias. E isso foi confirmado por Jesus. Jesus lhe disse que ele era o Messias prometido. E ao contar o ocorrido às pessoas da cidade, quando a mulher lhes falou, os seus concidadãos foram ao encontro de Jesus para ouvir as suas palavras e creram em Jesus e concluíram que Jesus era o Cristo, o Salvador do mundo.
Vejam, mais dois títulos recebidos por Jesus que testificam da sua natureza e da missão que ele veio cumprir nesta vida, neste mundo. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Marcos 1:9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. João 4:42. E dizia a mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Existem nomes e títulos que foram assumidos pelo próprio Jesus durante a realização do seu ministério. No livro de João, existem diversas afirmações de Jesus com o uso de nomes e títulos que declaram a sua deidade. No capítulo 8, falando aos fariseus, Jesus se revelou como sendo a luz do mundo e informou que quem o segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ora, então, quem não ama a Jesus e não obedece às suas leis e mandamentos é uma pessoa que vaga nas trevas da perdição. No capítulo 6, falando ao povo de Israel, Jesus declarou que o pão de Deus é aquele que desce do céu para dar vida ao mundo. E se declarou como sendo ele esse pão. E que quem vai a ele nunca terá fome. E quem crê nele jamais terá sede. Meus irmãos, Jesus, o nosso pão de Deus, o nosso pão da vida, é o único que consegue suprir todas as nossas necessidades naturais e espirituais, físicas e emocionais. No livro de Mateus, temos Jesus falando das coisas que irão ocorrer no final dos tempos e que, diante de sinais fantásticos nos céus, irá aparecer entre as nuvens o Filho do Homem, com grande poder e glória. E Jesus, o Filho do Homem, enviará os seus anjos para juntar os seus escolhidos desde os quatro ventos da terra e de uma a outra extremidade dos céus. No livro de João,
vemos Jesus fazendo uma afirmação que, mesmo sendo categórica e enfática, tem sido ignorada pela maior parte das pessoas do mundo, mas que revelam títulos inequívocos que ele próprio se atribui. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá até o Pai senão por ele. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. João 8, 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 6, 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mateus 24, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. No livro de Apocalipse, encontramos menções feitas a Jesus com títulos que confirmam o seu poder e que realmente ele é Deus, conforme a visão que foi concedida ao apóstolo João a respeito das coisas que estão previstas ocorrer no final dos tempos. São nomes que foram atribuídos por ele próprio, por Jesus, a si mesmo, e outros foram usados em sua referência por anjos do seu exército celestial. No capítulo 5, um dos anciãos do ambiente apocalíptico fala com João e trata Jesus como o leão da tribo de Judá. Meus irmãos, é óbvio, é evidente que há aí um simbolismo, porque o nosso Deus não é um leão, ele não é um animal. Mas muitas pessoas se agarram erroneamente a essa comparação metafórica e algumas congregações usam leões de escultura como objeto de adoração.
idolatria. Essa denominação leão decorre de uma analogia com o conhecido rei das selvas, o leão, devido à sua força e poder. Apenas isso. O ancião fala de Jesus também como sendo a raiz de Davi. Lembremos que Jesus nasceu da linhagem do rei Davi, como aliás estava previsto ocorrer. Mas vejam que Jesus não foi tratado como sendo um galho ou um ramo na linhagem de Davi. Ele foi tratado como a raiz, numa indicação de que Jesus já existia antes do nascimento do rei Davi. Jesus é o fundamento da linhagem de Davi e ele sempre existiu. E o ancião celestial destaca ainda a informação de que Jesus venceu. E tinha que vencer mesmo. Jamais poderia perder. Porque Jesus é o maior poder existente em todo o universo. No capítulo 22, Jesus se identifica pelo seu nome exaltado e glorificado, Jesus, e afirma ainda que ele é a raiz e a geração de Davi, confirmando a informação passada no capítulo 5 pelo ancião, como acabamos de apresentar. E se identifica ainda como sendo a resplandecente estrela da manhã, se referindo à glória que emana dele. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, no trecho que apresentaremos na sequência, existe uma referência à estrela da manhã, que não pode ser confundida com a que estamos falando. Em Isaías encontramos apenas a estrela da manhã, ou seja, ela não resplandece, não tem brilho, porque se refere a Satanás, que pensou em assumir a posição e a glória do Senhor e foi derrotado e lançado no inferno. Em Apocalipse, Jesus é a brilhante estrela da manhã, com toda a glória e poder que somente Ele tem. No capítulo 19 está escrito que o nome de Jesus é a palavra de Deus e que na sua coxa está escrito mais 2 títulos de Jesus. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Louvado seja o Senhor. Apocalipse 5:5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo
para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? E dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Apocalipse 19, 12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louvado e exaltado seja o Senhor dos Senhores, o nosso Rei dos Reis. Ao chegarmos a este ponto da mensagem, a inevitável sensação é a de que lembramos ou aprendemos um pouco mais sobre o nosso Senhor Jesus. E o que ele representa no cenário universal, nos céus e na terra. O nosso Deus é único, é incomparável e é motivo de grande alegria para nós conhecê-lo cada dia mais, da forma como ele próprio deseja, para louvá-lo como ele merece, da forma como ele é. E é também motivo de grande honra para nós sermos conhecidos e amados por Ele. Ninguém nos ama como Jesus. Ninguém jamais nos amou como Ele. E ninguém irá nos amar como Ele nos ama. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado e vamos ter que interromper esse tema tão cativante que nos prende pelo interesse de conhecermos mais ao nosso Senhor e Salvador, absorvendo cada vez um pouco mais das informações que Ele disponibilizou justamente para o nosso conhecimento e o nosso crescimento espiritual. Na verdade, é impossível
falarmos tudo sobre Jesus em uma mensagem, ou em duas, ou em 1000. Mas nós vamos falar o mais que pudermos. Notem que Jesus nos deixou a Bíblia com 66 livros, 1189 capítulos e mais de 31.100 versículos. E é óbvio que estamos falando da Bíblia evangélica. E nela consta que Jesus realizou muito mais obras do que está contido na sua palavra. Mas nós temos uma boa notícia para você. Para você que despertou o seu interesse por esse assunto, pelo conhecimento de Jesus, nós já estamos produzindo o capítulo 2 desta mensagem. E fazemos isso com muita alegria, porque no final você aprende e nós aprendemos também. Todos sempre saímos vitoriosos com a palavra de Deus. E com isso alegramos o coração do Senhor. Sabemos que as informações contidas nesta mensagem já são o suficiente para caracterizar a Jesus como sendo uma pessoa ímpar, única, um ser indescritível pela nossa limitada inteligência humana. Mas se você conseguiu aprender um pouquinho mais de Jesus, a nossa missão por hora está cumprida. A nossa meta foi alcançada. Não se esqueça de agradecer a Ele, a Jesus, não a nós. E esteja certo, meu amado irmão, e você, minha amada irmã, de que Jesus também está mais feliz contigo neste momento. Santo, é o Senhor dos exércitos. Somente Ele é santo. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens em vídeo publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai se interessar por alguma das mensagens que iremos sugerir no final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre pronto e disposto a apresentar
as qualidades, as propriedades e a verdade de Jesus.